Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar aqui continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 8 deste tão importante livro do Antigo Testamento, que estava bem próximo ali. Jeremias é um profeta bem próximo ali do exílio do povo de Deus na Babilônia. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 8 do livro do profeta Jeremias e também a fazer aí o compartilhamento. Pega o seu celular, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, para que mais e mais amigos, pessoas maravilhosas também possam conhecer esta mensagem de Deus. Já com a sua Bíblia aberta e com o compartilhamento feito, vamos a uma oração? Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, continuaremos estudando a tua palavra. Hoje, o capítulo 8 da palavra do Senhor, do livro de Jeremias, vai falar fundo ao nosso coração. Que o Senhor possa nos dar o entendimento para que possamos colocar em prática em nossa vida. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos amigos, lembra que eu falei para vocês ontem que o capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, ele vai até o versículo 3 do capítulo 8, porque, conforme diz aqui a palavra do Senhor, o capítulo 8, ele não começa exatamente no verso 1, começa bem no verso 4. Mas convido você, então, a esta leitura junto comigo. Vamos aqui tirar importantes lições e eu vou dizendo uma coisa para você. O capítulo 8 do livro do profeta Jeremias, o título é O Castigo é Inevitável. É isso mesmo, tá? Então, vamos reler aqui alguns versos, do verso 1 até o verso 3, aqui, que faz parte do capítulo 7. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis, dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem servirão, e após quem tinham medo e a quem procura. Sabe, eu vou parar um pouquinho aqui. Ele está falando aqui que aqueles que viriam do norte, Babilônia, os caldeus, o exército de Nabucodonosor, que viria do norte para batalhar contra o povo de Deus, a Bíblia está dizendo que eles não teriam nem respeito com os mortos do povo de Deus. Amigos, não respeitar os mortos naquela época era algo muito desrespeitoso. Uma pessoa que morresse também naquela época e não fosse sepultada com dignidade também era algo muito, muito desrespeitoso. E aqui ele está falando que nem com os mortos Nabucodonosor, o exército da Babilônia, teria piedade. Por isso, agora ele vai começar, então, a falar aqui sobre como esse povo iria, então, guerrear contra o povo de Deus e como que o povo de Deus seria enganado. Olha só que interessante. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Este era o desejo de Deus. O desejo de Deus era que o povo, quando caísse, pudesse se levantar novamente, pudesse se agarrar aos braços de Deus novamente. Só que, infelizmente, esse povo que caiu, esse povo que passou por problemas e dificuldade, ao invés de buscarem a Deus, sabendo de todas essas coisas que iriam acontecer, ao invés de buscar a Deus, eles iam ir atrás de mensagens prósperas, mensagens que lhe agradassem. Hoje também, nos nossos dias, não é assim. Muitas pessoas não querem ouvir a verdade sobre a palavra de Deus e vai atrás de pregadores que falam somente palavras que lhe agradam. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não me chamou para falar para você apenas palavras que lhe agradam. Deus me chamou para ser um pregador da palavra do Senhor, para falar a verdade, para falar para você o que está aqui dentro da sua palavra. Por isso, eu tenho que respeitar o que a palavra diz. Eu tenho que ser um pregador fidedigno, um pregador fiel à palavra de Deus. Por isso que eu não posso, de maneira nenhuma,
pregar uma coisa para você que não está na Bíblia. E esses que vão dar notícias boas para o povo de Deus da época, vai dizer, não, 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 não vai vir ninguém do norte, ninguém vai destruir vocês. Lembra que eu falei para vocês ontem que eles confiavam demais no templo, confiavam demais também nas suas cidades muradas? A pergunta que eu lhes faço é, hoje, sabendo que o mal, sabendo que quando Jesus voltar, muitas coisas ruins vão acontecer. A Bíblia fala ali no livro do Apocalipse, capítulo 16 em diante, das 7 últimas pragas que cairão sobre a humanidade. Se você sabe todas essas coisas, se todas essas coisas já estão escritas na palavra de Deus, será que eu e você correremos o risco também de ir ouvir palavras bonitinhas de pregadores que falam ou que plagiam a palavra do Senhor e contam mentira a respeito da mesma? Ou você vai dar ouvido à palavra de Deus e vai realmente colocar em prática o que ele diz? Então ele diz assim, porque pois este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente. O povo de Deus não se apostatava um dia, no outro dia voltava para Deus. Não, eles eram apostatados já todos os dias. Todos os dias eles iam atrás de outros deuses, todos os dias estavam à procura de outros deuses e viraram as costas para o Deus verdadeiro, se apostataram continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Nem perguntavam, o que eu fiz? Nem isso eles perguntavam para Deus. Ou seja, viver, olha, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, viver na mentira faz você acostumar tanto com ela, que quando a verdade chega, você não dá a mínima para ela. É isso mesmo. Quando a gente vive numa mentira, quando a gente vive praticando essas coisas, quando a verdade chega, você diz, não, não é bem assim, sabe? Você quer um evangelho, sabe? Eu ouvi dizer por aí, queridos, que estão querendo mudar o evangelho, estão querendo colocar palavras diferentes aqui dentro. Sabe por quê? Porque não querem um evangelho que os acuse, querem um evangelho que alise os seus pecados. Vou falar uma coisa para vocês, queridos amigos. A palavra de Deus, ela quer restaurar o ser humano. É isso mesmo. Ela não quer alisar o mal que a gente pratica, quer restaurar a gente. Por isso ele diz assim, eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Deus sabe todas as coisas. Até a cegonha do céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha, o grol, observam o tempo da sua agribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, a lei do Senhor está conosco, pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Sabe o que ele está dizendo? Que esse povo aqui não está dando a mínima para Deus, porque os seus escribas, aqueles que deveriam pregar a verdade, mudaram a palavra de Deus em mentira. Vocês estão percebendo, gente? Que na época que Jesus chegou aqui a esse mundo, eles pegaram a Torá e inventaram tantas leis em cima. Sabe, quando você diz aí, talvez eu esteja falando para alguém que professa uma outra religião, que diz que Jesus aboliu o sábado, quando Jesus cura no sábado, isso é pura mentira, queridos, pura mentira. Na verdade, Jesus estava dando o real sentido do sábado. No sábado é lícito fazer o bem, diz Jesus. E se no sábado é lícito fazer o bem, o que você está fazendo no dia de sábado? Dormindo o dia todo, quando você deveria ter afazeres nesse dia? Se não tem o tempo no dia da semana, no dia de sábado, você pode descansar, sim, mas no dia de sábado é lícito fazer o bem, diz a palavra do Senhor. Então, entenda, queridos, esses aqui, escribas e fariseus, na época de Jesus, eles perverteram a Torá, perverteram a palavra do Senhor. Os sábios perverteram
e eles serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? O que é que esses homens têm? Que pergunta, né, queridos? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, falando isso de Nabucodonosor e dos escribas da época. Agora, olha o verso 11. Curam meu povo superficialmente a ferida deles, dizendo paz, 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 quando eles não estão vivendo em paz. Ei, estou falando para você hoje que está vivendo o evangelho de prosperidade, um evangelho light, um evangelho que não cura o pecado. Será que você está indo na igreja e ainda alisa o seu pecado? Será que você está indo na igreja e você ainda é um viciado em alguma coisa? Será que você não é essa pessoa que Deus ainda, o Espírito Santo, não conseguiu curar o mal, o pecado da sua vida? Queridos, a palavra de Deus, ela é cura. Ela não é um remédio que apenas, agora vou usar um termo, façam um alisamento na ferida. A palavra de Deus, ela cura. Como? Quando ela não é plagiada. Quando ela fala a verdade pela boca do pregador, a palavra de Deus tem poder de curar. Por que muitos não estão sendo curados pelo poder da palavra? Porque, infelizmente, pregadores estão pregando para alisar o pecado, ao invés de curar o pecado. Eu não sou um pregador que prega para alisar o seu pecado. Eu sou um pregador que prego a palavra para curar você. Você deseja ser curado? Não curado de uma ferida, curado de um tumor, curado dessas doenças, não. Curado ou curada do maior mal que pode tirar-lhe a vida eterna. Ser curado do pecado. Por isso, abandone. Desperta tu que dormes, diz Paulo. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Queridos, a palavra do Senhor diz que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 a 3, que nos nossos dias muitos também dirão paz, paz, quando na verdade estaremos vivendo em guerra. É isso que está acontecendo conosco nos nossos dias, queridos. Estamos vivendo em guerra, guerra contra o mal. Quantas coisas ruins estão acontecendo, mas isso é só um anúncio da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se prepare, ó Israel, para se encontrares com o nosso Deus, com o teu Deus. E aqui, queridos, quando vai chegando na parte final, o profeta agora começa, então, a ter as suas dores. Jeremias é um profeta que não só profetizava, ele sentia as dores do seu povo, ele se compadecia tanto, 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 que muitos vão dizer que, como Jesus chorou na cidade de Jerusalém, quando viu Jerusalém, Jeremias, ele se identifica com Jesus. Só que Jesus, queridos, ele vai até o fim para morrer por essa nação. Jeremias diz, eu não quero a morte. Mas, ao contrário disso tudo, queridos, olha o que ele disse no versículo 18. Ah, se eu pudesse consolar minha alma, a minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura? Aí ele diz assim, passou a ceia, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ou seja, o tempo da oportunidade passou, e não tem mais o que fazer. Ei, você está deixando o tempo da oportunidade também passar na sua vida? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não deixe a oportunidade de Deus curar você hoje do mal chamado pecado passar. Porque hoje Deus está chamando você para curar você, para sarar você do mal chamado pecado. Que Deus te abençoe, te guarde e tenha um ótimo dia. Amém.